Bom, galera, vamos lá. Então, essa aqui é a questão número 2, tá? Questão número 2, ele dá uma tabela, tá? Onde aconteceram 5 voltas, né? Dadas por 3 alunos. Carlos, no caso, em ordem, João, Carlos e Pedro, né? Então, teve aqui a volta 1, todos deram, a volta 2, a volta 3, 4 e 5. E a questão pergunta qual deles, né, tiveram o melhor rendimento, tá certo? Então, aquele que teve o melhor rendimento é aquele que tem o menor desvio padrão, tá? Então, aqui eu já deixei a questão corrigida para que vocês possam observar. O que foi que eu fiz? O primeiro, né, que foi o de João, eu acabei fazendo toda a continha para vocês verem. Os demais, eu coloquei apenas o resultado, porque eu faria o mesmo processo que eu fiz em cima. Então, eu fiz o de João e pelo de João você tiraria como deveria ser o de Carlos e o de Pedro. Então, observa. Primeira coisa que eu devo fazer quando eu quero encontrar o meu desvio padrão é fazer o quê? É calcular a minha média aritmética. Então, eu calculei aqui a média aritmética de João, que é o quê? Somar, né, todas as voltas que ele deu, foram as 5 voltas, né? E dividir o resultado por 5. Então, fazendo isso, a média de João foi 205,8 metros, certo? Em seguida, eu tenho que calcular a variância, tá? E aí eu fiz o cálculo todinho aqui da variância, 210 menos 205,8, entre parênteses, elevado ao quadrado, mais 198 menos 205,8, entre parênteses, elevado ao quadrado, e assim sucessivamente. Efetuei primeiro as diferenças, né, de cada um deles, e em seguida elevei cada um desses números ao quadrado. Ficou 17,64, 60,64, 84,64, 17,64, 96,04. Somei tudo, dividi por 5, resultado deu 55,36. Foi a minha variância, tá? E daí eu calculei, né, o desvio padrão aqui do João. O desvio padrão do João é a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada de 55,36 é aproximadamente 7,4. Tá vendo? Esse mesmo cálculo que eu fiz aqui, você deve fazer com o Carlos e com o Pedro. Então, fui um pouquinho mais direto aqui, ó. A média aritmética do Carlos, 194,2, certo? E daí eu tenho aqui, né, por exemplo, que a variância dele deu 26,96. Já o seu desvio padrão, 5,1, certo? Por outro lado, você vai ter aqui, ó, Pedro. A média do Pedro foi 197, correto? A variância 33,2, né? Variância 33,2. Deixa eu só ligar aqui rapidinho. Pronto, galera. Tentei dar uma melhorada aqui porque estava dando uma embaçada aqui, tá? Mas aí eu consegui ajeitar aqui para vocês. Então, veja só. O Carlos, a média 194,2. A variância deu 26,96, né? E o desvio padrão 5,1. E o Pedro, a média 197, a variância 33,2, o desvio padrão 5,7. Observe uma coisa. Quanto menor a variância, claro, menor você vai ter o seu desvio padrão. Consequentemente, né, significa dizer que você vai ter o melhor rendimento. Por quê? O melhor rendimento é aquele em que o desvio padrão está mais próximo de zero. Entre João, Carlos e Pedro, o menor desvio padrão é o de Carlos, tá? Portanto, né, Carlos, tá certo?
Carlos, ele obteve o melhor rendimento, tá? Se vocês observarem aqui direitinho. Beleza, galera? Então aí mais uma questão corrigida para vocês poderem tirar aí as suas dúvidas. Quem fez e acertou está de parabéns. Aqueles que não tentaram, assiste o vídeo direitinho, tá? Para tirar as dúvidas de vocês tranquilamente. Beleza?